A galera aí do Frei Gil, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Aqui é o Jailson, novamente dando continuidade às nossas aulas, nossas revisões de geografia. Nos vídeos passados eu trabalhei com vocês sobre as questões referentes à geografia física. Eu mostrei um pouco dos biomas e falei dos climas. A partir desse vídeo a gente vai dar entrada, vai deixar a parte física e adentrar as questões da geografia humana, certo, gente? A gente vai trabalhar um pouco da parte econômica e depois, nos vídeos seguintes, adentrar a questão da população, certo, gente? Então, dando continuidade a essa sequência, nós temos uma nova proposta, novos conteúdos. Nós vamos dar entrada, gente, na questão sobre duas questões na questão econômica da geografia. A gente vai trabalhar a PEA, população economicamente ativa, e tentar compreender os setores da economia. É um conteúdo bem interessante, bem legal, porque a gente faz uma introdução dentro das questões econômicas. A gente vai pegar a parte humana, trabalhando nas questões econômicas, de população e de economia. Conteúdozinho bem interessante, bem legal. Você que está estudando aí para vestibular e para Enem, é um conteúdo bem interessante. Os alunos que trabalham em geografia do Brasil, no que diz respeito ao segundo ano do ensino médio, é bem interessante esse conteúdo. Então vamos compreender ele, pegando primeiro a questão geral e depois levando para questões específicas do Brasil. Vamos tentar compreender algumas coisas. Bem no início, gente, nós temos algumas imagens. Vamos tentar compreender essas duas imagens que estão aí. Na imagem A, a gente tem uma colheita de café no fim do século XIX. E na imagem B, a gente tem uma colheita de café no ano de 2001. Ao observar, a gente está vendo a mesma atividade econômica, só que uma no século XIX e outra agora no século XXI. Bem interessante a gente tentar compreender isso. É a mesma atividade econômica, mas com uma diferença de anos bem grande e, consequentemente, a maneira de que se produzia esse determinado produto. A gente tem um processo de mecanização. A gente tem uma mesma atividade econômica, mas que com o passar do tempo, essa mesma atividade econômica, ela apresenta diferenciação, mudança. Vamos continuar? Olha só, uma mesma atividade econômica, uma montadora de automóvel, a gente tem uma indústria automobilística brasileira nos anos 50 e a mesma indústria automobilística nos anos 2000. Uma diferenciação muito grande, a gente vê o processo de mecanização dessa atividade econômica, certo, gente? Dando continuidade, a gente vai ter o processo de extração de petróleo no ano 2000 e vai ter a extração de petróleo no ano de 1939. A gente vai ver toda uma mudança no panorama da extração de determinado produto. Essas figuras foram colocadas por quê? Porque a gente vai ter a mudança na agricultura, a mudança no extrativismo mineral, a gente vai ter a mudança na indústria. As atividades econômicas por si só, elas são cíclicas, elas mudam. Essas atividades elas mudam com o tempo. O avanço tecnológico ele faz com que cada atividade econômica sofra mudanças em determinados períodos. Tá ok, gente? Só para exemplificar. Vamos tentar compreender a população e os setores da economia. A população que exerce atividade remunerada constitui a população economicamente ativa, PEA, de um país, certo, gente? Vamos tentar compreender isso. Os desempregados, desde que estejam à procura de emprego, eles fazem parte da PEA. Quer dizer, a PEA é aquela parcela da população que está em idade de trabalhar, está trabalhando ou está desempregada, certo, gente? As crianças, de modo geral, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham, eles constituem um grupo chamado de população economicamente inativa. Então, em termos de economia, a gente tem dois setores da população, a PEA e a PEI. Tá ok, gente? Vamos lá. Dentro desses setores, essa PEA, a população economicamente ativa de cada país, ela está distribuída, gente,
em três grandes setores econômicos, em três setores de atividade. Quais são eles? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário da economia. Todos os três setores, gente, eles estão interligados, um depende do outro. A economia, ela gira em torno desses três ciclos econômicos, dessas três atividades, três grandes grupos econômicos. Um depende do outro. Mais na frente eu vou explicar para vocês sobre essa interdependência que cada um tem dentro desses setores. Vamos lá, o que é o setor primário? O setor primário, gente, é o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas e implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários. Quer dizer, o setor primário é o setor da economia ligado à produção de matérias-primas, que transforma essa matéria-prima em um determinado produto primário. Que é isso, gente? Muitos produtos do setor primário são matérias-primas levadas para a indústria, a fim de serem transformadas em produtos industrializados. Olha só, quer dizer, o setor primário ele produz matérias-primas que vão ser levadas para o setor secundário da economia. Então, o setor secundário ele tem uma dependência do setor primário. Está exemplificando aí nas figurinhas sobre essa questão da transformação de produtos, de matérias-primas em produtos industrializados. Vamos lá. O setor primário, gente, ele tem várias vertentes: pecuária, a caça, a pesca, a agricultura e a mineração são exemplos de atividades econômicas ligadas ao setor primário da economia. E aí a gente tem um exemplo da agricultura, da questão da colheita, da mecanização. Tudo isso aí são exemplos de setor primário da economia. O setor secundário, o que é o setor secundário? O setor secundário, ele abrange as indústrias, é o setor ligado à industrialização, à questão da mecanização. Ele abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil e transformação. É um setor bem amplo, bem diverso, que teve início com as revoluções industriais, que durante todo o século XX foi a marca econômica para muitos países, mas que hoje, devido ao processo de mecanização, não é um setor que emprega uma grande quantidade de pessoas, certo? Como antigamente. Certo? A gente vai já trabalhar um pouco sobre isso. Nesse setor secundário, a gente tem algumas vertentes dos tipos de indústrias existentes. Certo, gente? Aqui estão alguns exemplos de indústrias, então vamos tentar compreender isso. O primeiro tipo de indústria que nós temos são as indústrias de beneficiamento. Consiste em transformar um produto para que possa ser consumido, como descascar cereais ou refinar o açúcar. Isso é uma indústria de beneficiamento. Ela pega um produto de origem primária, de atividade primária, vai beneficiar esse produto, vai transformar esse produto num produto industrializado. Geralmente, produtos ligados à questão alimentícia. Está aqui um exemplo. Indústria de construção. Utiliza diferentes matérias-primas para criar um novo produto, como a construção civil. A indústria de construção ela é ligada ao desenvolvimento urbano, à construção de prédios, de rodovias, de casas. Tudo isso aí é ligado à construção civil, certo, gente? Está aqui o exemplo das indústrias de construção civil. A indústria de transformação ela emprega sistemas com diferentes graus de sofisticação nas atividades de reelaboração de uma matéria-prima. Tá ok, gente? Vou tentar compreender isso melhor. Indústrias de base é aquela que produz bens que servirão de base para outras indústrias, como a metalurgia, a indústria química, a fabricação de cimento. É a indústria que, o próprio nome já diz, ela é base. Ela vai servir de base para outras indústrias. Ela vai produzir máquinas e equipamentos que vão ser utilizadas por outras indústrias. Isso são as indústrias de base, tá ok, gente? Indústria de bens de produção, é a indústria de máquinas e ferramentas, é aquela tipo de indústria que vai produzir subsídios para outras
Outras indústrias que vai produzir bens de produção, que vai criar máquinas e equipamentos que vão produzir determinado produto, seja no próprio setor secundário, seja em outro setor, como no setor primário. É aquela indústria que vai dar sustentação para a economia de alguns outros setores. Tá ok, gente? Vamos lá. Próximo nós temos a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo ela vai produzir direto para o consumidor. Ela vai pegar o produto e vai transformar um determinado produto para o consumo direto do consumidor. Produz o que o mercado consumidor necessita. E, dando só um atento a isso, existem os bens de consumo duráveis e os bens de consumo não duráveis. Tá ok, gente? O setor terciário. O setor terciário ele engloba aquele setor econômico de bens e serviços que são oferecidos dentro de uma cidade. Envolve a comercialização de produtos, mercados, bancos, administração e oferecimento de serviços comerciais, como transporte, educação, saúde, dentre outros. Atualmente, o setor terciário é o que mais cresce no mundo, enquanto que as vagas de emprego diminuem na agricultura e diminuem na indústria devido ao processo de mecanização. O setor terciário é o setor que mais cresce, que mais engloba, que mais oferece empregos no mundo, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, certo? Vamos lá. O setor terciário, as atividades não produzem mercadorias, mas são fundamentais à organização da vida em sociedade e da economia. O setor terciário ele pode ser de bens, quando vai oferecer uma mercadoria, ou pode ser de serviços, quando vai oferecer alguma coisa relacionada ao bem-estar da população. Tá ok, gente? Primeiro, o principal exemplo, o comércio, certo, gente? Vamos lá, vamos tentar o comércio de determinado produto, seja ele o comércio formal ou o comércio informal. Tudo isso aí faz parte do setor terciário da economia, tá ok, gente? Então vamos lá. O setor terciário, gente, ele é bem amplo, porque ele vai oferecer empregos na área de segurança, vai oferecer empregos na questão das escolas, ateliê, serviços gerais, limpeza pública e restaurantes. Tá ok, gente? Dando continuidade, o setor terciário ele é o que mais emprega no mundo. E aqui no Brasil, da mesma maneira, 44,1 milhões de empregos formais em 2010, então estão ligados, 67% desses 44,1 milhões de empregos formais estão ligados diretamente ao setor de serviços, ao setor ligado ao setor terciário. A gente vai ter 6% de agropecuária, 27% de indústria e 67% ligados a serviços, ao comércio e serviços, que é o setor terciário da economia. Tá ok, gente? Dando continuidade, a gente tem um gráficozinho que mostra, especialmente no Brasil, essa questão da população economicamente ativa. Se a gente olhar para o ano de 1940, a gente vai ver uma diferenciação. Se a gente comparar de 1940 até 2006, a gente vai ver que nos anos 40, mais de 60% dos empregos no Brasil eram ligados ao setor primário, eram ligados às atividades agrícolas e extrativistas. E a gente tinha um setor bem pequeno, menos de 20% da população ligada ao setor secundário. E o setor terciário oferecia um pouco mais de 20%. Se a gente jogar lá para 2006, a gente vai ver uma mudança, uma diminuição drástica da agricultura, correspondendo só a 20% da população, e a gente vai ter o setor terciário com mais de 40% dos empregos brasileiros são ofertados nesse segmento, nesse setor. Tá ok, gente? Então vamos lá. A partir do gráfico é possível perceber que o Brasil foi se transformando gradativamente num país de economia basicamente industrial e terciária, cujas atividades são desenvolvidas principalmente no espaço urbano. Tá aí, gente. Para a gente finalizar, a gente tem hoje o Brasil ele é um país urbanizado. Por quê? Porque a maior parte da população vive em cidades. Ele é um país com uma forte industrialização e existe uma concentração industrial nas áreas litorâneas, principalmente na região sul e região sudeste e em algumas áreas do litoral nordestino.
Essas são as regiões mais industrializadas, tá ok, gente? Então a gente finaliza essa questão um pouco sobre a economia, mundial, a questão da primário, secundário e terciário. A gente abrangeu um pouco sobre a população economicamente ativa e nos próximos vídeos a gente vai trabalhar especificamente sobre crescimento populacional. Então, gente, um forte abraço a todos. Foi um prazer novamente estar aqui fazendo essa pequena revisão, essa pequena explanação e a gente continua nos próximos vídeos. Então, gente, curte o vídeo, procura assinar nosso canal da nossa escola e um abraço a todos, gente. Valeu, até mais